Bom, patologia periodontal é uma questão muito longa, né? São aspectos muito longos, porque a gente tem algumas patologias no periápice e algumas diferenciações. Então, para decorar é mais difícil. A gente tem que saber as funções do periodonto, que é proteção da integridade e inserção do dente ao osso. Saber que a divisão da gengiva, né, livre, inserida, interdental, ter também aquela noção do que é uma gengiva clinicamente saudável, porque antes de qualquer coisa a gente tem que avaliar no exame clínico. Deixa eu pensar. Saber que o fluido sucular aumentado é indicação de inflamação, de aumento de permeabilidade vascular e aumento de imunoglobulinas. O que eu falei de gengiva clinicamente saudável, que é firme, cor-de-rosa, sem edema, sem inflamação. A gengiva inserida, ela é pontilhada e bem aderida ao dente e ao osso subjacente. Entender que uma gengiva saudável tem pouco ou nenhum sangramento à sondagem. Normalmente menos de 10% de sangramento à sondagem. Uma gengivite inicial, a gente não consegue ver numa radiografia. Então, a gente sabe que tem um aumento de permeabilidade, vasodilatação, a gente sabe que tem um eritema gengival, aumento de linfócito, aumento de neutrófilo, destruição do colágeno, aquela gengiva ela fica mais solta ali, né? E uma gengivite estabelecida tem as mesmas características de uma gengivite precoce, mas ela tem uma destruição intensa do colágeno, uma destruição mais intensa dessa gengiva. A gengivite ela é o primeiro sinal da doença periodontal e ela pode ser localizada ou generalizada e não aparece na radiografia por ser um tecido mole, certo? Periodontite. A gente sabe que tem todos os aspectos e todas as propriedades de uma gengiva inflamada. Também pode ter placa e cálculo supra e subgengival, principalmente perda de inserção e presença de bolsas periodontais, mobilidade dental, espaços radiolúcidos, espaços negros, né, que são esses black spaces, sangramento e saída de bastante sulco, a sondagem, sulco no sentido de, como chama o negócio? Exudato. Aspectos radiográficos que a gente precisa analisar em uma possível periodontite. Quantidade de osso presente, condição das cristas ósseas. As cristas ósseas interdentais é o principal, a primeira coisa que a gente vai olhar. Porque se ela tá um pouco abaixo, significa que teve perda óssea, certo? Perda óssea nas áreas de furca, aumento do espaço periodontal. Então, o espaço periodontal, né, o ligamento periodontal, ele circunda a raiz na radiografia. Então, quando tem esse aumento do ligamento periodontal, tem alguma alteração, certo? Olhar comprimento e morfologia da raiz, que também pode ser indicações, né? É isso. A gente sabe que na periodontite leve, a gente observa pequenos esfumaçamentos da crista óssea. Então, uma pequena perda, tem uma coisinha. Sinais radiográficos das periodontopatias. Reabsorção. A modificação do espaço periodontal da laminadura, né? E as reabsorções ocorrem nas cristas ósseas alveolares. Essas reabsorções podem ser horizontais ou verticais. As horizontais, elas seguem um nível paralelo da crista alveolar. Vamos usar como exemplo o meu dentinho aqui que a gente já tá fazendo. Esse aqui seria, entre aspas, um nível normal da crista alveolar. No caso de uma periodontia com reabsorção horizontal, ficaria mais ou menos assim. Lembrando que o osso é radiopaco, tá? Mas finge que ficaria mais ou menos assim, ó. Não dá pra ver? Ó,
já tem uma exposição maior aqui da cervical, sabe? Já vai passando da junção cimento-esmalte. E uma perca que seria vertical seria mais ou menos assim. Peraí. Calma. Seria alguma coisa nesse sentido, com borda irregular, mas é um esfumaçamento, ficaria um fundo radiolúcido. É mais comum ter horizontal do que a vertical. Modificações ou alterações no espaço periodontal. A laminadura pode ter um espessamento ou uma deformação da laminadura, ou aquilo que eu falei de esfumaçamento. Abscesso periodontal, vamos falar sobre isso, tá? Abscesso periodontal fica uma área radiolúcida difusa na face lateral da raiz, que pode ser modificada pela extensão da destruição óssea e localização. A gente precisa saber também que o processo alveolar propriamente dito, que é um osso compacto que fica perto do alvéolo, envolve a raiz, a laminadura e limita a crista alveolar interdental, quando tem a extração dentária, ele tende a desaparecer. Então, o processo alveolar propriamente dito tende a desaparecer após a extração dentária. Um abscesso periapical agudo. O sinal radiográfico dele é um espessamento do espaço periodontal, então o espaço periodontal fica mais grosso, e em alguns casos uma desmineralização difusa, umas zonas radiolúcidas sem ser muito regular, tem limites difusos. Um abscesso periapical crônico, ele não tem sintomas, né? Ele normalmente é descoberto por fístulas e na radiografia ele tem uma rarefação com limite impreciso, certo? Cistos periapicais. Uma área radiolúcida circundada por um halo radiopaco bem delimitado. Um cisto que está em involução, está diminuindo o tamanho, ele pode não ter mais esse halo radiopaco. E um cisto ósseo traumático é uma área radiolúcida, mas tem limites indefinidos, certo? Vamos para a perissementite. O que é uma perissementite? É uma condensação de tecido ósseo sem o rompimento da laminadura. Então, uma condensação de tecido ósseo sem o rompimento da laminadura. Uma perissementite apical aguda. Ocorre o espessamento do espaço periodontal. O que é um granuloma periapical? É uma evolução da perissementite. Então, tem uma área de rarefação que é radiolúcido por dentro. Ela é bem definida, bem delimitada por um halo radiopaco. Nem sempre ele é contínuo, que indica uma condensação óssea. Mas pode não ter o halo radiopaco. A gente tem que saber diferenciar esse granuloma periapical do foramen mental. Importante na mandíbula. Um cisto radicular, ele tem uma área de rarefação bem definida e ele é limitado por uma linha radiopaca esclerótica contínua. Então, ele tem uma área radiolúcida com contorno arredondado e exceto próximo de dentes adjacentes.